noite a todos. Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Sou consagrado a missionário da Palavra do Senhor. E é uma honra para mim. Faço menção de louvor a Deus pela vida do meu amigo Pastor Paulo. Temos conversado muito e Deus tem usado muito a vida dele para fortalecer os meus dias difíceis. É assim que Deus faz no nosso meio. Quando cremos que Deus nos dá o suporte necessário em todos os momentos da nossa vida, o socorro vai vir de onde a gente menos espera. Então, é isso que está acontecendo na minha vida. Tenho criado um vínculo muito grande com o pastor Paulo e eu louvo a Deus grandemente neste dia por esta oportunidade. E gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 51. Eu não sabia que era noite de Santa Ceia, mas o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. No capítulo 51 do livro dos Salmos, a gente vai ler os versículos 10 e 11. Amém? E diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor agora venha usar a minha vida, Senhor, assim como o Senhor tem falado comigo nesses dias. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Usa-me, Senhor, por tua bondade. Fortalece o teu servo nessa noite, para que a tua palavra alcance os nossos corações e todos sejam transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, a gente vai encontrar enfatizado, destacado, em evidência, em negrito, uma palavra que é a maior característica de Deus: o amor. Quando nós entramos na palavra de Deus, no princípio da criação, a gente vai ver Deus criando o homem do pó da terra. A Bíblia diz: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou nele o espírito de vida. Nós sabemos que a necessidade de criar o homem era tão grande, porque quando a gente volta mais um pouquinho, a gente vai ver que existia um ser que era específico, foi criado para levar outros seres angelicais a adorar a Deus. Quando esse ser se rebela contra Deus e leva com ele uma terça parte dos outros seres celestiais, dos outros seres angelicais, todos perdem o seu lugar diante de Deus. E fica um vazio. Quando nós entramos na Bíblia, por discernimento e sabedoria do Espírito Santo, nós compreendemos que durante esse período, até a criação do homem, teve um vazio. Deus sentiu falta da adoração, Deus sentiu falta do louvor. Porque a Bíblia vai dizer para nós, no livro de Ezequiel e também em Isaías, que o Lúcifer, um anjo lindo, belo, sons saía dele quando ele andava. Ele era perfeito, mas se perdeu. Então a gente vai vendo este amor. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento, o homem e a mulher que fora criado no princípio se perdeu. Porque aquele que tinha se perdido, perdeu o seu lugar e agora está contemplando uma criação diferente. Algo diferente foi criado, chamou a atenção. Porque outros seres foram criados de uma maneira específica,
única por Deus, mas algo está sendo criado diferente. Deus usa uma matéria-prima insignificante. Deus usa o barro. Em algumas tradições diz que Deus usa a argila e forma um boneco. E neste boneco é inserido aquilo que tinha em Lúcifer, o desejo de adorar. É notório quando nós, seres humanos, entendemos que nós temos isso dentro de nós. Somos apaixonados por música. Somos apaixonados por instrumentos. Por quê? Porque Deus deixou dentro de nós o desejo de adorar. Isso está intrínseco dentro de nós. O tempo se passa. Os dias se passam. A Bíblia diz que Deus escolheu um lugar, plantou um jardim e colocou ali o homem e começou a ensinar coisas. A Bíblia diz que começou a ensinar sobre plantações, começou a ensinar sobre tudo que ele não sabia. Era lindo a gente imaginar o contato de Deus com aquele homem. A serpente invejosa tramou seu plano, e o homem perde isso. Mas o amor de Deus ainda prevalecia, porque em um momento que eles se perderam, que eles fracassaram, que eles desobedeceram, pecaram contra Deus e a sua vontade, o pecado entra, eles percebem que estão nus, e se esconde. Fazem roupinhas pequenas de folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez. Então Deus chega, como todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, em um determinado momento, numa certa hora, Deus vinha para conversar, para ter um relacionamento íntimo com este homem. E até neste momento, também a mulher. Mas ele se esconde. E Deus diz: por que você se escondeu? Eu ouvi os seus passos. Soube que estava se aproximando. A Bíblia diz que Adão disse: eu tive medo e me escondi porque eu estava nu. Sabemos das consequências. A mulher ia ter dor, o homem ia ter que lavrar a terra, e a serpente ia comer o pó da terra, ia se rastejar, ia ser a mais maldito de todos os animais terrestres. Só que tem um versículo que chama a atenção. Depois de tudo isso, a Bíblia diz: e fez Deus roupas de peles de animais e os vestiu. Olha, que amor! Que amor! Mesmo eles falhando, mesmo eles errando, Deus ainda os prepara para o que ia vir adiante. Porque a Bíblia diz que no jardim do Éden, eles eram protegidos. No jardim do Éden, eles tinham esse privilégio. Quando foram expulsos do jardim do Éden, eles teriam que enfrentar a natureza, que se revoltou contra eles. Enchentes, terremotos, feras, bestas selvagens, as estações do ano. Deus, sabendo de tudo isso, não deixou que eles saíssem do jardim apenas com roupinhas de figueira, mas preparou eles para o que ia vir adiante. Eles saem. Nós sabemos o que aconteceu. Veio o primeiro homicídio, eles têm os primeiros filhos, e um dos filhos enche o seu coração de ódio, de inveja, de raiva. Deus ainda adverte: o pecado está diante de ti. Se você não dominar esse pecado, ele vai te dominar. Disse para Caim. Caim não deu ouvidos a Deus, que o advertiu. Sabemos o que aconteceu. Então, ele fugiu da presença de Deus, porque dizia: o meu pecado é maior do que eu posso ser perdoado. Em nenhum momento a gente vai ver a Bíblia registrar que
Caim se arrependeu do que fez. A Bíblia não diz, ele apenas diz: o meu pecado é maior do que eu possa alcançar perdão. Mas em nenhum momento a gente vê ele com o coração contrito, com o coração quebrantado, se humilhando diante de Deus. Não há registros na Bíblia sobre isso. Então, quando a gente entende, a gente para perceber que Caim não se arrependeu do que fez. E foi, e partiu. O tempo se passa. Chega o tempo de Abraão. Abraão escolhido no meio da idolatria por Deus, para que Deus criasse algo novo, um propósito novo, um projeto espiritual diferente. Nesse projeto vai ser algo diferente. Esse projeto vai ser movido pela fé. Esse projeto vai ser movido pela obediência. Serão pessoas diferentes, eles representarão a mim, disse o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sabemos o que aconteceu. Abraão foi, se tornou o pai da fé. Em um momento Deus disse: olha para as estrelas, olha para a areia do mar, se você puder contar, assim será a sua descendência. Porque em ti, Abraão, por causa de você, porque você creu, porque você saiu do meio, da onde você estava, ou seja, Abraão se arrependeu da vida que vivia, e não que não estava contente como ele estava vivendo. A vida que vivia não trazia alegria. Quando a gente se debruça entre linhas, nas histórias paralelas à Bíblia, a gente vai ver que eles viviam da idolatria. Então havia um Deus para cada coisa. Tinha o Deus da fertilidade, mas o Deus da fertilidade não resolvia o problema de Abraão, que tinha sonho de ser pai, e a sua esposa era estéril. Não resolvia. Posso imaginar o coração de Abraão frustrado, triste, porque nada resolvia o seu problema. A Bíblia não relata, mas a Bíblia relata em um momento que um homem, um profeta, ele diz: maldito foi o dia que eu nasci, maldito foi o dia em que um homem veio dar notícia para o meu pai, nasceu um homem na sua casa. Arrependimento. É sobre isso que eu gostaria de falar aos irmãos. A importância do arrependimento. Foi ontem. Eu estava em casa, já era próximo da meia-noite. Eu estava em casa preparando o café da manhã de hoje. Fiz um bolo de fubá, que por sinal é muito bom. E estava lavando a louça. E as crianças e a esposa já estavam descansando. E a minha filha mais velha se levantou e eu não vi. Porque tem a sala, daí tem a cozinha, tem uma porta assim, não dá para ver. Eu estava ali na pia, ali próximo do fogão e da pia. E eu não percebi, eu estava com um foninho, fazendo lá as atividades, e em conexão com Deus. Eu não vi. Aí quando eu terminei, eu fui para a sala, e eu vi ela estava assistindo. Então eu falei: filha, vá se deitar, que já está tarde. A gente vai levantar cedo para ir para a igreja. E ela disse: pai, tá bom. Eu falei: o pai vai orar e eu já vou me deitar. Aí ela falou assim: pai, eu estou com fome. Eu falei assim: acabei de fazer o bolo, está quente ainda. Ela: não, vou comer pão. Tá bom. Pegou o pão, eu falei: o pai vai orar. E ela viu tudo isso. Eu fui lá com essa Bíblia, coloquei a Bíblia, eu abri a porta de casa e eu disse as seguintes palavras: seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Filho. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Quando eu disse essas palavras, eu senti como algo pairasse sobre a minha cabeça. Se eu ainda tivesse cabelo, eles seriam arrepiados.
Mas como eu não tenho, eu sentia como algo estava pairado sobre a minha cabeça e o meu coração queimava, e foi imediatamente as lágrimas começaram a cair do meu rosto, e eu sabia, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Mas nem sempre foi assim. Eu fui muito rebelde contra Deus. Eu desobedeci muito à vontade de Deus. E mesmo assim, Ele continuou me amando. É sobre isso que eu gostaria de falar aos irmãos, para a gente ganhar tempo. Sobre uma história linda de arrependimento. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, que o povo se cansou de olhar as nações vizinhas e ver que as outras nações tinham reis que protegia, que era valente, que formava exército e que vencia batalhas. Chamaram Samuel, fizeram uma reunião em Mispa. Samuel, nós queremos um rei. E Samuel disse: você já tem um rei, é o Senhor. Ele é o rei de vocês. Não, nós queremos um rei igual às nações. Tá bom, vou orar ao Senhor. E Deus disse: eu darei a eles o que eles estão pedindo. Deus então escolheu um rei. O nome dele era Saul. A Bíblia diz que Samuel ungiu a Saul. E a Bíblia diz que depois de ungido, Saul foi para uma cidade onde tinha profetas. E a Bíblia diz que naquele dia o coração de Saul foi mudado. A Bíblia diz que Saul era um homem, e quando ele foi ungido e foi para o lugar ordenado por Deus, Saul foi mudado. Algo diferente aconteceu em Saul. E as pessoas passavam e olhavam: olha lá, é aquele? É Saul? Não acredito, está profetizando. Pois é, Saul está no meio dos profetas, e a notícia correu: o filho de Cis está profetizando, está junto com os profetas, é mesmo? É, venham ver. E Saul profetizava. Novo homem, cheio do Espírito Santo. E lá vai Saul, escolhido por Deus para reinar. Mas em um determinado momento, depois de ter vencido as batalhas, o seu coração se enche de orgulho, e a soberba passa a tomar conta de Saul. Saul passa a ser um homem arrogante, pensa que sabe tudo, e começa a fazer coisas que não é direito de um rei. Em um determinado momento, a Bíblia diz que Saul quer oferecer sacrifício, que não era cabível a um rei, mas a um sacerdote. Porque oferecer sacrifício não dependia de status, não dependia de fama, não dependia de glamour. Oferecer sacrifícios ao Deus de Israel não dependia de fama, não dependia dessa glória que ele recebeu por ter vencido batalhas. Mas para oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, era necessário intimidade, era necessário ter o coração aquebrantado. Foi quando Saul transgride a lei do Senhor. E a Bíblia não diz que em nenhum momento ele se arrependeu do que fez. Não tem registro, pastor Paulo. Não tem registro. Você vai ver na Bíblia um homem, um rei, que fez muito mal aos olhos do Senhor. Mostrou arrependimento. Acabe fez muito mal, mas em um momento a Bíblia relata e diz claramente que ele passou vários dias em cinza, vários dias com um pano de saco, tentando buscar o coração de Deus, se arrependendo e se humilhando. Não tem relato de Saul, não tem. É quando Deus manda o profeta Samuel dizer: eu rejeitei Saul,
Para, Samuel, de orar por Saul. Para, Samuel, já rejeitei ele. Até quando você vai orar a mim por aquele que eu já rejeitei? Agora pega o chifre e vai para a cidade de Belém, né? Belém. Lá encontrará um homem, Jessé e seus filhos. Eu lhe mostrarei um dos seus filhos, e um deles será ungido rei. Sabemos a história. Quando aparece Davi, o Senhor diz: é esse. É esse. Esse é o rei. Esse é o meu escolhido. Unge ele. Davi é ungido rei sobre todo o Israel. O tempo se passa. Davi foi ungido, mas voltou para o campo. Davi foi ungido, mas voltou a fazer as suas atividades normais. Em um determinado momento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afasta de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, está escrito, da parte do Senhor, começa a atormentar Saul. Aí chega a notícia: ei, Saul, lá no mato, lá no campo, cuidando das ovelhas, tem um jovem, e ele toca muito bem a harpa. Eu imagino que as pessoas sabiam do talento, de como Davi era, de como ele era dedicado a Deus, de como a sua simplicidade atraía o amor de Deus sobre ele. E quando ele toca Saul, dá para sentir algo diferente. Manda trazer. A Bíblia diz que quando este menino começa a tocar a harpa para o rei, o espírito mau que atormentava saía. Saía o espírito. O tempo se passa. Saul decide matar Davi. Davi começa a fugir. Davi começa a se esconder. Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Davi não mata Saul, porque ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus. Davi tinha em seu coração os princípios de um verdadeiro homem que agradava a Deus desde a sua mocidade. Ele já trazia em seu coração esses princípios. O tempo se passou. Davi agora venceu muitas batalhas. Davi agora, com sangue em suas mãos, homem de guerra, de batalha. Deus entregou as nações nas mãos de Davi. A Bíblia diz que em um determinado momento, Davi sai do seu aposento e vai dar uma volta no terraço. É quando ele observa uma moça. A Bíblia diz que ela é muito formosa, uma mulher muito bonita, e manda chamar essa mulher e se deita com ela. E esta mulher fica grávida. Davi comete 2 pecados graves aos olhos de Deus. Ele torna-se adultério, comete adultério e ainda manda matar o marido da esposa. Mas como? Um menino que tinha os princípios espirituais, como é possível? Um menino que a Bíblia diz que ali já era um homem formado, e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como é possível? Isso é para deixar claro para mim e para vocês, meus irmãos, que nós estamos sujeitos ao erro, às falhas, à queda, ao pecado, mas não estamos sujeitos a ficar prostrados diante desse pecado. Nós temos dignidade de se levantar, temos a glória de Deus que está sobre nós, a graça que nos alcançou, temos vida, mesmo em pecado, Ele ainda nos perdoa, mesmo em pecado, temos direito a voltar, direito a ressuscitar em meio às mortes espirituais. Nós temos esse direito.
Então é neste momento que Davi peca. E Deus manda o profeta Natã para advertir a Davi. Conta-lhe uma parábola e diz: esse é você, rei. Esse é você. A Bíblia diz que o semblante de Davi cai. E ele vai ao pó. Davi agora se humilha. Davi agora reconhece que errou. Davi agora reconhece que precisa do perdão de Deus. Davi agora reconhece: eu tinha autoridade sobre Israel, mas agora o meu nome está na lama. Eu fui ungido de Deus para guiar o seu povo e eu falhei. E agora, a Bíblia diz que Deus não lhe daria aquele filho, que Deus levaria embora o menino. E Davi, durante os dias em que o menino passou pelo vale da sombra da morte, ele orou, ele se humilhou, ele se prostrou, ele jejuou. E muitos dos seus conselheiros, sacerdotes que estavam próximos de Davi, que gostavam do rei, tentavam de todas as formas animar o rei. Coma, rei, para que não desfaleçam os seus ossos. Coma, rei. Ele dizia: não, eu não posso comer. Um arrependimento profundo e sincero. É quando ele escreve o Salmo 51. Nesse pranto, nessa dor, ele entende a importância do arrependimento. Nós, muitas vezes, como família, nós deixamos a desejar. Julgamos as pessoas que estão ao nosso redor. Apontamos, criticamos, não amamos. Só olhamos para nós. Essa palavra, ela produz uma reflexão em nossa mente. Como estão os nossos dias? Como estamos se comportando diante de Deus e dos homens? Porque não dá para amar a Deus que não vemos, sem amar o nosso irmão, aquele que vemos. Mentiroso nós somos, diz João em uma das suas cartas. Como posso amar a Deus que eu não vejo? E não tenho coragem de perdoar o meu irmão. E não tenho coragem de abraçar aquele que me feriu. E não tenho coragem de entender o porquê que ele está passando por isso. Por que que ela está passando por isso? O que será que está acontecendo para minha esposa agir desse jeito? O que será que está acontecendo que o meu esposo está agindo assim? Veja o que Davi escreve. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Percebe? Deus entregou autoridade nas nossas mãos. Autoridade sobre os filhos. Autoridade sobre pessoas no ministério. Autoridade sobre a esposa, aquele que é esposo. Deus entregou autoridade.
Mas como podemos ter essa autoridade se o nosso coração não está aquebrantado? Se o nosso coração não estiver aquebrantado, sedento pela presença de Deus, nós não conseguiremos tomar conta daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Davi sabia, eu tenho autoridade, meu Deus. Mas se eu estiver desse jeito, se eu estiver caminhando dessa maneira, a minha autoridade será um fracasso. Deus entregou autoridade nas nossas mãos. Mas essa autoridade vai ser um fracasso se nós não estivermos o coração aquebrantado. Desejando por essa presença, pelo Espírito que nos ensina. Falou hoje aqui no louvor, o Espírito que me ensina. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com um acessório, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Já não lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Sem o Espírito Santo não dá. A gente vai ver no Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, eles vão enfatizar muito sobre o arrependimento, que não dá para viver esse arrependimento por si próprio, precisa do Espírito Santo. Está escrito, se nós matarmos a nossa natureza humana pelo poder do Espírito, nós viveremos uma vida espiritual. Mas se nós vivermos de acordo com a natureza humana, morreremos espiritualmente. Ou seja, sem o Espírito Santo, não dá para ter coração aquebrantado. Não tem arrependimento sincero. Não tem. Hoje é noite de Santa Ceia. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, faça um exame em vós mesmos. Percebe? Que a palavra está ajuntando uma com a outra. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Está vendo ele falando sobre autoridade, sobre ministério? Como nós podemos ter um ministério? Que ministério é esse, nosso? Se o nosso coração, muitas vezes, não está quebrantado, pronto para receber perdão, pronto para perdoar, pronto para se humilhar diante de Deus. Muitas vezes, nós achamos que temos direito, a razão está com a gente. Eu não errei, eu não fiz errado. Não. Precisamos ter um coração aquebrantado. Precisamos do Espírito Santo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu me deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Está vendo? As pessoas, muitos de nós, não entendemos esse pequeno trecho da Bíblia. Deus, ele sendo soberano, imortal, inconfundível, inenarrável, todo-poderoso, ele tem uma fraqueza. Um coração contrito e um espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Vocês estão entendendo? É uma palavra de reflexão. Como está o nosso caminhar?
O tempo se passa depois disso, para me finalizar. Em um determinado momento, levanta um homem no deserto da Judéia, João, e ele começa a pregar o arrependimento. Ele começa a batizar o povo para perdão dos pecados. E a Bíblia diz que as pessoas vinham da redondeza e circunvizinhanças para o deserto da Judéia, porque tinha um homem lá, desconhecido, no anonimato, mas ele era cheio do Espírito Santo e pregava o arrependimento. Naquela época, o templo tinha glamour. O templo de Herodes, a reforma de Herodes no templo, glamour, ouro, prata, prestígio, poder político, socioeconômico, parcerias de economias grandes e fortes, influenciadores em Jerusalém. Mas no culto não tinha livramento, no culto não tinha batismo, no culto não tinha perdão, no culto não tinha milagre, o coxo continuava coxo do lado de fora, o cego ainda continuava cego do lado de fora, o mudo ainda não falava, as pessoas eram rejeitadas, eram excluídas, eram segregadas, porque para eles eram pessoas imundas, impuras, não eram dignos de adorar. Mas lá no deserto, sem glamour, sem ouro, sem prata, sem poder econômico, sem poder bélico, sem nenhum tipo de poder que as mãos humanas pudessem oferecer, mas cheio do Espírito Santo, vestido de pele de animais, comendo mel silvestre e gafanhotos, cheio do Espírito Santo, as multidões iam até ele, e ele pregava arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus está muito perto. É sobre isto, meus irmãos. É sobre isto, é sobre o arrependimento. E quando a gente vai acompanhar novamente a história de Davi, a gente vai ver que veio as consequências pelos seus atos, mas nunca mais Davi pecou dessa maneira. Muitas vezes eu, Wesley, pedi perdão a Deus. Eu disse: Senhor, eu me arrependo. 2 semanas depois eu estava fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança. Quando nós entendemos que pelo Espírito de Deus nós somos convencidos do juízo, da justiça e do pecado, nós nos arrependemos de todo o mal que fizemos, pedimos perdão. A Bíblia diz que fomos fiéis, aquele que é fiel e justo para nos purificar pelo poder do seu sangue, perdoa as nossas iniquidades. Mas se falharmos, fiel e justo é o Senhor para nos purificar novamente. Mas filhos, não peque, não erre, continue firmes, continue perseverantes na fé e no caminho da caridade. Glória a Deus. Em Atos 3,19, Pedro pregando ao povo, ele disse: arrependei-vos e sejam batizados, para que os vossos pecados sejam cancelados. Em Lucas, no capítulo 5, do versículo 31 a 32, o Senhor Jesus, ele fala a respeito de arrependimento. Ele disse: eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os sãos, mas eu vim chamar os doentes, os pecadores, ao arrependimento. Em Atos 26, 20 em diante, Paulo prega em Damasco e depois em Jerusalém e em toda a Judéia, dizendo que se arrependesse e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. As 7 cartas, para finalizar, as 7 cartas do Apocalipse, em algum momento o Senhor Jesus revela a João a necessidade do arrependimento das igrejas. Igrejas tinham seus pontos positivos, mas a respeito do ponto negativo, tinha uma solução única e apenas, era o arrependimento. Arrependa-se, antes que seja tarde eu volte. Guarde o que tem para que ninguém tome. É o arrependimento, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós bendizemos o seu nome. Porque hoje, Senhor, através do arrependimento sincero do nosso coração, nós entendemos, Senhor, que temos a dignidade de estar diante de Ti. Ó Deus querido, assim como Davi, que tinha um coração aquebrantado,
e entendeu e revelou a nós que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. Se hoje, nessa noite, Senhor, entrou alguém por essas portas, com o coração apertado, por causa das dificuldades e aflições, entrou com o coração duro, e dizia: Senhor, fala comigo nessa noite, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, toca nesses corações presentes nessa noite, para que possamos ser transformados, para que possamos ser curados. Ó Deus querido, assim como Davi entendeu que nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito para continuar a obra, para continuar o ministério, é necessário o coração aquebrantado. O Espírito, Senhor, precisa habitar em nós. Se o Seu Espírito não habitar em nós, se o Seu Espírito não estiver aqui, seremos apenas ajuntamento, seremos apenas pessoas. Mas se o Senhor se compadecer de nós, perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas, lavar as nossas iniquidades com seu sangue, neste lugar haverá sinais, haverá cura, haverá milagres. Por quê, Senhor? Por causa de nós? Não! Por causa que o Senhor faz presença, por causa que o Senhor que cura, que liberta, voltará para buscar aqueles que têm coração aquebrantado, que têm espírito contrito, que entende que não dá para viver sem o Espírito Santo. Glória seja dada ao seu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem colocado em meu coração. Que esta Tua palavra nessa noite venha ser lançada no coração dos meus irmãos. Assim como uma brasa em chamas, ela lançada em palha seca, Senhor. Que venha incendiar o coração dos meus irmãos nesta noite. Em nome de Jesus. E as palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus.